Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Um bom dia para todos os irmãos que estão aqui agora conosco às 7:30 da manhã, mas também uma boa tarde, uma boa noite para os nossos irmãos que irão nos acompanhar, reunir aqui conosco em outro momento do dia. Sejam todos muito bem-vindos, independente da hora, do dia e do momento que nós partilhamos aqui juntos, que cada um está aqui partilhando desse momento juntos, independente da hora, do momento e do dia. O importante é que estamos aqui com o coração reunido em Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos a este momento que a nossa Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, proporciona para o nosso coração. Este momento do Evangelho Diário, em que todos nós abrimos o terreno da nossa alma para colher no dia de hoje as sementes do Evangelho, para cultivar em nossa alma os esclarecimentos que o Evangelho tem para o nosso dia. Então sejam todos, meus irmãos, todos muito bem-vindos. E hoje eu convido a todos para nós começarmos a nossa reflexão com uma oração dedicada à nossa família, porque o nosso tema de hoje envolve a família, a relação familiar. E muitas vezes as limitações, as desavenças. A nossa história de hoje do Evangelho, que nós iremos trazer aqui, tem como foco isso, família. Então, para a gente começar, vamos iniciar com uma prece dedicada à família. E eu convido a todos os irmãos que estão aqui conosco neste momento a fecharem os olhos da vida material, a silenciar alguns minutos os pensamentos, a se concentrar, nem que seja alguns segundos, neste instante aqui. Vamos neste momento nos concentrar de corpo e alma a este instante de oração. Juntos, vamos elevar o nosso coração a Jesus. Vamos nos lembrar da nossa família. Vamos nos lembrar da nossa mãe, dos laços de sangue, do nosso pai, dos filhos, se acaso tivermos filhos, dos netos, se acaso tivermos netos, dos nossos irmãos de sangue. Vamos nos lembrar também do nosso companheiro, da nossa companheira de jornada terrena. Vamos nos lembrar dos nossos parentes, dos nossos familiares mais próximos. Mentalizemos eles, envolvidos na luz de Jesus. Vamos juntos, neste momento de oração, rogar para que o Cristo desça sobre cada membro da nossa família as tuas pétalas de amor. As pétalas de amor que envolvem a cada um desses familiares. Que Jesus possa acalmar os corações deles, tranquilizar os pensamentos, clarear a visão da vida de cada um desses familiares. Que Jesus possa nos conduzir a relações mais tranquilas, mais harmoniosas. Que possamos aprender a perdoá-los e a amá-los exatamente como estão
nesta existência. Que Jesus também possa abrir o nosso olhar para enxergar cada um que constitui a nossa família com mais compaixão, com mais paciência, sem querer impor as coisas a eles, mas amando-os, iluminando também os corações deles e desejando a bênção de Deus para cada um. Que Jesus possa hoje sempre iluminar a esses espíritos que constituem a nossa família, pois esses espíritos nos aceitaram no seio familiar. Por isso nós agradecemos a cada um deles e que possamos cumprir os nossos compromissos com cada um desses espíritos, amando-os, perdoando-os, tendo paciência, tendo compaixão, e que assim seja. Meus amados irmãos, são essas palavras que traduzem uma prece do coração que a gente inicia hoje o nosso evangelho diário. Evangelho esse que eu já estou aqui com o livro Luz Acima. Hoje a gente vai adentrar o capítulo 40. Faltam apenas 10 capítulos, 10 encontros nossos aqui, e nós finalizamos essa obra, meus irmãos, e iniciaremos outra, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós estamos aqui no capítulo 40, onde Humberto de Campos, o Espírito Amigo, titula essa história como Rogativa Reajustada. Esta história de Humberto de Campos narra para todos nós sobre uma mãe que orava fervorosamente pela melhora do teu filho. O teu filho era um jovem de apenas 18 anos, mais ou menos ali na flor da idade da vida material, mas que estava acamado, que tinha limitações físicas e não conseguia se levantar da cama. Este jovem já havia meses que estava nessa condição. Imaginemos uma enfermidade inesperada que bate à porta de um seio familiar e vai justamente naquele que é o mais jovem, e ele fica entregue ao leito da cama. Essa mãe, vendo a condição do teu filho, começa a orar fervorosamente, suplicando a ajuda de Deus para a cura do filho. Esta mãe não apenas orava com as palavras que saem da boca. As atitudes dela também eram um acorde de prece elevado até a Deus. Ela vivia a caridade, ela fazia a caridade, ela ajudava a todos e sempre ali, fazendo essa caridade em nome da melhora do filho. O filho, por sua vez, por estar acamado, abriu teu coração para Jesus. Uma fé indescritível. Todos que iam visitar esse jovenzinho saíam de lá com mais fé e com mais esperança, porque o jovem, por estar naquela condição, daquela limitação, daquela enfermidade, o jovem proclamava palavras de fé e todos ficavam encantados. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele falava sobre fé. Todo mundo ficava encantado que ia visitar ele. E assim os meses iam passando. Só que um dia, lá no mundo espiritual, na esfera espiritual, os bons espíritos começam a notar essa família. As orações da mãe eram tão fortes,
tão verdadeiras, que a espiritualidade começou a notar aquele ambiente familiar. E notando e analisando toda a situação, foi concedido a oportunidade da cura física para esse jovem de apenas 18 anos. Então, a espiritualidade, após ouvir todas as preces, acatar, analisar a situação, foi permitido por Deus, nosso Pai, a cura física daquele jovem. Então, a espiritualidade fez todo um trabalho invisível aos nossos olhos de encaminhar, inspirar essa mãe a chegar até um médium que tinha mediunidade de cura e que poderia ali naquele momento ser um intermédio, ser ali um instrumento dos espíritos para a cura chegar nesse jovem. E foi isso que aconteceu. A espiritualidade trabalha de formas inimagináveis por nós. Quando a graça chega em nossa casa, quando a graça chega em nossa família, quando as bênçãos chegam no nosso lar, podemos ter certeza que muitas vezes teve todo um trabalho por trás disso da espiritualidade para essa graça ser alcançada, para essa bênção chegar no nosso lar. Teve todo um trabalho que a gente nem enxergou, mas que os bons espíritos fizeram. E foi isso que aconteceu com essa família. E o jovem foi curado. O jovem, passado alguns dias, já estava andando novamente. Mas algo aconteceu. Após a cura do corpo físico, o jovem se tornou outra pessoa. A mãe não o reconhecia mais. Aonde estava aquele rapaz que ouvia as palavras de Jesus, que gostava do evangelho, que falava de fé, que era exemplo de resignação, de paciência e respeito? Aonde estava esse jovem? Porque após a cura do corpo físico, o jovem começou a beber, a se entregar às noitadas. Chegava em casa arrastado pelos amigos, não tinha nem consciência do que tinha feito. Ficou agressivo, falava palavrão de minuto a minuto, não respeitava a sua mãe. A mãe falava uma coisa, ele respondia, retrucava, com raiva, com ódio. A mãe não reconhecia mais o próprio filho. Não queria mais falar de Jesus, não queria saber nada do caminho do bem. Só queria as diversões do mundo, a bebida, as festas. Até que um dia esse jovem começou a agredir a própria mãe. Porque o comportamento de desrespeito, ele começa assim. O comportamento de desrespeito, ele começa com as palavras. É um filho ali respondendo à mãe. E se não houver a corrigenda, a educação moral desse espírito, as coisas podem piorar. Mas ninguém imagina isso no próprio seio familiar. Mas isso aconteceu com essa mãe. Ela vendo ali em meses o teu filho se transformar em algo que ela nem imaginava, o filho começou a agredi-la. E foi exatamente em um dia que ele agrediu ela, que essa mãe teve consciência da situação que o filho tinha alcançado. O ápice que tinha chegado, precisou chegar num ponto de agressão para essa mãe abrir os olhos e ver o que estava acontecendo. E justamente nesse dia, essa mãe faz uma oração a Jesus. E em uma prece fervorosa, ela diz: Médico divino, eu compreendo agora os teus desígnios sábios e justos. O meu filho é também uma ovelha do teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo, que ele se converta num monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades,
mas faz-me entender-te as sentenças compassivas e modifica a rota dele desventurada. Eu sou tua serva, Senhor. Faça de mim e em mim, segundo a tua vontade. Nesta oração, a mãezinha diz: agora eu entendo, Jesus, o porquê meu filho estava naquela situação. Agora eu entendo, Jesus, porquê que meu filho estava acamado. Agora eu entendo e compreendo porquê que a minha família estava sofrendo aquilo. Com aquela enfermidade inesperada, ainda de um jovem. Porque podemos compreender, meus irmãos, que foi justamente essa condição física que fez com que o filho abrisse o coração a Jesus. Porque em plena saúde do corpo físico, ele se entregava aos desregramentos incontáveis, prejudicando a própria caminhada terrena. Então essa mãe solicita a Jesus: faça a tua vontade, que o Senhor for melhor para a rota do meu filho, faça a tua vontade, porque agora eu compreendo por que ele vivia essa situação. No dia seguinte, este filho acorda, paralítico. Novamente, ele voltou a ficar acamado. E assim termina a história de Humberto de Campos, que eu sempre deixo claro aqui, que eu leio a história e conto com as minhas palavras simples aqui, meus irmãos. Conto através da minha perspectiva, do meu olhar. Mas, meus amados irmãos, essa é uma história forte para todos nós. Todos nós. A história de uma família que enfrenta um infortúnio de dor inesperado, porque a enfermidade de um jovem dói muito para a família, de um filho dói muito em uma mãe. Só que, a partir do momento que o jovem ele está com a enfermidade, a fé dele aumenta. Ele abre o coração para Jesus. Mas quando ele é curado, ele esquece tudo e vai viver a vida desregrada, prejudicando a própria existência. E aí, no final, nós temos uma mãe que diz: agora eu entendo, porque o meu filho passou por aquele momento daquela enfermidade. Agora eu entendo. Seja feita a tua vontade, Jesus. Por outras palavras, a mãe diz: se não fosse essa enfermidade, meu filho iria piorar muito a própria existência dele. E no outro dia, o filho acorda paralítico, novamente com a enfermidade. Meus amados irmãos, quando nós reencarnamos, quando a gente reencarna, muitas vezes solicitamos uma reencarnação de contrastes. Contrastes. O que seria uma reencarnação de contrastes? O nosso espírito está lá no plano espiritual, enxerga todas as suas deficiências, tudo que ele precisa melhorar, enxerga tudo que está de pior no coração dele. Aí o nosso espírito, a gente enxerga isso lá no mundo espiritual. E aí pensamos e solicitamos uma reencarnação de contraste, para que a gente possa se deparar com algo muito diferente do que a gente já vivenciou em outras existências e que dessa forma, através do contraste, nós possamos melhorar essas questões do nosso espírito. Vou explicar melhor e dar um exemplo para todos nós. Um espírito que está acostumado a reencarnar apenas na Europa. Ele só reencarna na Europa. Só. E aí, no mundo espiritual, planejando a próxima reencarnação, ele define que ele precisa mudar dali. Porque ele precisa de um ambiente diferente, de uma cultura diferente. Ele precisa desse contraste da cultura, do país, do ambiente que ele está, para o espírito dele desenvolver novas potencialidades e também aprimorar outras, corrigir-se. Porque ele está há várias existências reencarnando no mesmo local, digamos assim, na mesma região, na mesma cultura. E aí ele pensa: eu preciso mudar
de ambiente. Eu preciso mudar de região, preciso mudar até de país na reencarnação. Preciso de um núcleo familiar totalmente diferente para que eu possa aprender e desenvolver coisas novas. Então ele vai e solicita para reencarnar no Brasil e se depara com esse choque cultural, a diferença da cultura da Europa para o nosso país, que é o Brasil. Mas é necessário para aprender a desenvolver certas questões que estão dentro de si. Meus irmãos, essa informação sobre a necessidade de reencarnação de contrastes muito diferentes de uma da outra, a gente encontra nesse livro aqui. O que é a evangelização dos espíritos? Aqui está escrito Eurípides Barçanufo, por Alzira França. E exatamente aqui nós temos a seguinte informação para todos nós. Que a reencarnação, ela nos proporciona nova chance educativa para o espírito. Então, é através dos contrastes da reencarnação que o nosso espírito poderá adquirir ali novos sentimentos, através de vivências diferentes, de culturas diferentes, aprendendo a amar. Então, é nos colocado aqui que essa reencarnação de contrastes é um instrumento poderoso para superar os conflitos que a gente carrega e também adquirir novos valores. Então, meus irmãos, é até nos dito aqui um exemplo muito bonito, que é colocado assim: quando o espírito precisa educar seus sentimentos de posse, ou seja, é muito agarrado às coisas materiais, é muito agarrado ao dinheiro ainda. Quando o espírito ele precisa se reeducar nessa parte, ele pode escolher um ambiente de contraste. Ou seja, um ambiente que ele vai ser estimulado a todo momento a repartir o que ele tem, desde o recurso material até o espiritual. E aqui fala, este é um simples exemplo, entre tantos, que leva o espírito a se reorganizar mentalmente. Então, vamos dar um exemplo aqui. O espírito está acostumado a só reencarnar lá naqueles castelos, só com aquela hierarquia alta materialmente, sempre com posse, com poder, está acostumado a sempre reencarnar nessa situação. Vamos dar um exemplo aqui, reencarnar na Europa só ali, entre os poderosos, tudo ali com muito dinheiro, e todo o meio social dele tem muito dinheiro também, tem muito poder. Só que esse espírito está muito apegado às coisas de posse da vida material. Aí, no momento, na próxima reencarnação dele, ele querendo se melhorar, ele querendo se aperfeiçoar, ele solicita, então, uma reencarnação, eu vou usar o mesmo exemplo que a gente colocou. Uma reencarnação no Brasil. Continentes diferentes, culturas diferentes, o contraste começa aí. E aí ele solicita a reencarnação em um meio familiar, em um meio social, até em uma cidade, em que ele vai ser inspirado a todo momento a aprender a repartir o que ele tem. Então, talvez ele nasça em um meio social mais precário, que não tem tanto poder, que as pessoas que estão ali na família dele dependem da ajuda dele, dependem do auxílio dele. E aí ele tem que sempre estar repartindo com todos, e ajuda um pouquinho aqui um irmão, e ajuda uma mãe, e ajuda um pai financeiramente. E aí ele também está repartindo as questões espirituais, as pessoas sempre buscam ele para uma ajuda, para um auxílio. Ele está sendo colocado em um ambiente que ele é convidado a todo momento a aprender a repartir. Desde repartir o teu tempo até as tuas posses. E ele é convidado a isso para ele aprender a ser menos apegado às coisas materiais. Então, uma reencarnação de contrastes, ela é aquela que nos coloca em situações para a gente aprender algo que está limitado no nosso espírito. Aprender a desenvolver isso.
de uma forma benéfica. E a gente solicita isso muito. E aí eu trouxe esse exemplo para a gente pensar, porque essa história de Humberto de Campos pode ser isso. Vamos trazer esse olhar hoje. Esse jovem, o espírito dele pode ter, isso aqui é uma interpretação nossa para o evangelho de hoje, para a gente trazer um ensinamento para nós. Mas esse jovem da história de Humberto de Campos, vamos supor que ele solicitou essa enfermidade aos 18 anos de idade. Vamos supor que todas as outras existências ele teve saúde plena, essa força e tudo, mas ele desviou completamente do caminho. E aí ele pede uma reencarnação de contraste. Ele diz, não, então peraí. Aos 18 anos, eu vou passar por uma prova de enfermidade nesse núcleo familiar, porque aí essa prova vai servir para os dois lados. Para mim, que estou passando pela enfermidade, a aprender a ter fé, a ter uma vida mais regrada, porque se não for assim eu não vou ter uma vida regrada. E ao mesmo tempo também vai ajudar minha mãe, esse familiar que está comigo, a renúncia ao sacrifício, ao amor. Então é uma prova, é uma experiência, é uma reencarnação de contraste que ajuda dois espíritos ao mesmo tempo. Vamos supor. E aí quando ele recebe a cura, a mãe percebe que se não for daquela forma a reencarnação, vamos supor, com essa limitação física, ele não vai desenvolver no caminho do bem. Vai piorar a reencarnação dele. Então, meus irmãos, a reencarnação de contraste nos mostra o seguinte, que as dificuldades que a gente passa hoje, que as limitações físicas que nós temos também, não quer dizer que são castigos ou que a gente significa que somos um espírito super inferior, por isso que a gente tem essa limitação física, por isso que a gente tem essa limitação psicológica, por isso que a gente vê em condições precárias. Não é castigo e não significa, na maioria das vezes, que a gente é um espírito inferior, não, mas pelo contrário, pode ser que nós, desejosos de aproximar-se de Deus, solicitamos exatamente esse contraste na nossa vida, nos preparamos para isso, para desenvolver coisas em nosso espírito que a gente nem imaginava, mas que graças a esse contraste na vida, nessa reencarnação, a gente aprende. E aí hoje eu trago essa história para o núcleo familiar, e essa explicação também, porque muitas vezes o nosso núcleo familiar pode ser um núcleo de contraste. Às vezes a gente está no núcleo familiar difícil de lidar, que olhamos em volta e pensamos, mas que afinidade que eu tenho com cada familiar desse, não consigo encontrar. Pode ser. Aí pode ser que a gente está num núcleo familiar de contraste, mas e se a gente solicitou esse meio familiar? Talvez para a gente aprender a valorizar a família? Às vezes a gente não valorizou a família em tantas outras existências e agora em um núcleo um pouquinho difícil a gente aprende a valorizar. Se a gente veio para ser o ponto de luz nessa família, para partilhar o bem, para ser exemplo do bem, para ser exemplo do amor, para perdoar. Os ambientes de dificuldade, os ambientes de contrastes que nós vivenciamos ao longo da existência não significam punição, não significam que é um desafio que foi só jogado para a gente, não. Pode ter sido solicitado. Então, olhemos para esse ambiente familiar que muitas vezes pode ser difícil. Olhemos para ele e pensemos que possa aprender nesse ambiente. Algo eu consigo aprender. Aprender o perdão, a compaixão, o partilhar. Aprender o amor que renuncia, o amor que sacrifica. Algo temos que aprender. Algo vai nos ajudar a desenvolver. Meus amados irmãos, que hoje as nossas palavras aqui, também inspiradas no capítulo 27
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo dedicado à prece. Afinal, essa mãe orava com tanto fervor que a oração dela chegou até o mais alto. Que essa nossa mensagem de hoje, ela possa inspirar o nosso coração a resignar aonde Deus nos concedeu a oportunidade de reencarnar. Que o nosso evangelho de hoje possa nos inspirar a compreender que o ambiente que estamos, a família que estamos, pode até ser um ambiente de contraste totalmente diferente. Mas como nos diz aqui, no livro Evangelização do Espírito, já pensamos nisso? E se o nosso espírito solicitou esse núcleo familiar dessa forma, reencarnar com esses espíritos para algo aprender, para desenvolver? Porque talvez a gente estava reencarnando já há muito tempo, do mesmo jeito, no mesmo local, com o mesmo núcleo de espíritos, e não estava desenvolvendo nada. Tal como um aluno que fica ali fazendo o 5º ano, 10 anos fazendo o 5º ano, o que ele vai aprender de novo? Ele precisa ir para o 6º ano, não precisa? Mudanças, contrastes, conhecimento novo. E o nosso espírito passa por isso. Reencarnando em núcleos familiares novos, em países diferentes, em idiomas, em culturas, para ir se desenvolvendo. Porque são as situações diferentes que a gente enfrenta a cada existência que nos ajuda a crescer, a se desenvolver e aprender a amar. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro desta quinta-feira, com essa história maravilhosa de Humberto de Campos, convidando a todos para estarmos aqui amanhã, na sexta-feira, para a gente dar continuidade nesta grande obra Luz Acima. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz e até amanhã, com a bênção e com a permissão de Deus.